Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula, cujo tema será essa questão que caiu na Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, que pede a área desse segmento circular. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de Matemática e Física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na educação aqui no Japão e também através desse canal, atendendo aí alunos de várias partes do mundo e principalmente alunos do Brasil. Eu aproveito aqui também para quem ainda não se inscreveu, dá aquela força, inscreve nesse canal e se gostarem da aula, também não deixe de dar o like, que é muito importante para que o YouTube reconheça e possa divulgar ainda mais esse canal, atendendo aí a mais alunos. Beleza? Vamos então à nossa questão. Os ângulos da base do triângulo isósceles AOB da figura a seguir mede 30 graus. Então, eu já deixei aqui anotado os valores que ele cita no enunciado para facilitar aqui a nossa visualização, ok? Olha só, ele quer essa área desse segmento, essa figura colorida, a gente chama de segmento circular. Existe uma fórmula que calcula diretamente essa área, mas como principalmente para o vestibulando, a quantidade de fórmulas a serem decoradas é muito grande, porque não é só matemática, tem física também, que tem uma enormidade de fórmulas. Ao final dessa aula, eu vou deixar passar dessa formulinha para quem quiser memorizar. Agora, eu recomendo fazer pelo método convencional, que é o seguinte: o que é um setor circular? Bom, setor circular eu vou desenhar aqui para que vocês possam visualizar e entender melhor. Então está aqui o setor circular. Eu sempre comparo na sala de aula como uma pizza. Uma fatia de uma pizza, dessa forma aqui, essa colorida aqui roxa, eu considero a fatia de pizza. E é exatamente essa figura que constitui no setor circular. Agora, o segmento circular é aquela região que é delimitada por esse segmento de reta, nesse caso aqui, AB, tá? Eu vou fazer aqui um. Então, o segmento circular seria essa região aqui, que no nosso caso é essa parte alaranjada aqui, tá? Então, o segmento circular nada mais é do que o cálculo do setor circular e dessa área do setor eu subtrair a área desse triângulo aqui, entenderam? Então, eu recomendo aos alunos fazer esse raciocínio. Vou escrever aqui, ó, área colorida é igual a área do setor menos a área do triângulo. O que sobrar aqui vai ser essa parte laranja, ok? Bom, então vamos aos cálculos. Bem, então como é que eu calculo a área de um setor? Da área de um setor vai depender do ângulo, tá? Então, no nosso caso aqui, como eu já deduzi anteriormente, o ângulo central é 120 graus. Agora, pense o seguinte: se fosse, ao invés de 120 graus, fosse uma volta completa, qual seria o ângulo total? 360 graus, correto? Então, a área total de um círculo corresponde a 360 graus. Então, eu coloco lá, área de um círculo qual que é? πr ao quadrado, certo? Equivale a 360 graus. Como o setor circular é um pedaço do círculo, que corresponde a 120 graus no nosso caso, então eu coloco aqui no lugar do grau 120 e vou deduzir aqui a área x. Só fazer aqui o cruzamento, 360 vezes x é igual a 120 vezes πr ao quadrado. Então vamos lá, x vezes 360 é igual a 120 vezes o π. Bom, o nosso raio, quanto que é? 9. 9 ao quadrado vai dar 81. Bom, como eu tenho esse 360 multiplicando aqui desse lado, eu passo para lá dividindo. Então vai ficar x igual a 120 vezes 81 vezes o π sobre 360. Corta o zero, corta o zero. 12 com 36 dá para simplificar por próprio 12, vai dar 1. E 36 por 12 vai dar 3. 81 também dá para simplificar com 3, então vai ficar x igual a 81 dividido por 3 vai dar 27π. Então, a área do setor corresponde a, vou escrever aqui, a área do setor corresponde a 27π. Como ele não deu nenhuma unidade, vamos utilizar a unidade de área qualquer, tá? Agora vamos para a área do triângulo. Gente, aqui o exercício nos deu várias opções, tá? Eu poderia, por exemplo,
dividir esse triângulo aqui em dois triângulos e fazer a altura aqui, porque já que ele me deu essa base, que é 9 raiz de 3, mas aí eu dividiria em dois triângulos e dividiria esse segmento em duas partes iguais, já que é um triângulo isósceles. Então, seria 4,5 raiz de 3 cada segmento aqui no meio, correto? Mas eu não vou usar essa fórmula porque eu acho ela mais complicada. Podemos utilizar a formulinha de um triângulo quando você conhece dois lados do triângulo e o ângulo central. Eu vou utilizar essa formulinha aqui, para quem não se lembra, é assim, ó. Quando eu conheço dois lados e um ângulo central, basta utilizar essa fórmula. A vezes B, que seria cada um lado, vezes o seno do ângulo central, chamado de seno de alfa, sobre 2. Então, no nosso caso, a área do triângulo será, como é raio de um círculo, então tanto A como B vale 9. Então ficaria 9 vezes 9, vezes o seno de 120, tudo isso sobre 2. Agora vem aquela outra questão. Quanto vale seno de 120 se eu sei só o seno de 30, 45, 60 e 90? Bom, vamos agora para uma pequena revisão de trigonometria. Vamos fazer aqui o círculo trigonométrico e vocês vão entender melhor. Bom, está aqui então o círculo trigonométrico. Vamos marcar aqui o ângulo de 120 graus. Sempre lembrando, gente, que todo ângulo da função trigonométrica, seja seno, cosseno, tangente e demais funções, você sempre vai contar o ângulo a partir desse lado direito aqui do eixo das abscissas, que é o eixo do cosseno aqui, tá? Então, 120 graus seria por aqui assim. O 0 grau seria sempre partindo daqui desse ponto. Então, 0 até aqui é 90, com mais 30 dá 120. Então, aqui, ó, corresponde a 120 graus. Agora, observe que, se daqui até aqui tem 120, quanto que sobrou aqui para fechar no 180? Sobrou 60 graus aqui, tá certo? Bom, então você vai fazer a seguinte comparação. Ora, se aqui é 60, aqui também é 60, observe que a medida do seno é exatamente a mesma medida. Então, eu posso, olhando a figura aqui, afirmar que o seno de 60 é mesmo que o seno de 120 graus, positivo, ok? Bom, como o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então você já pode falar que seno de 120 é igual a raiz de 3 sobre 2. Muito bem, então agora sim, agora já temos todos os elementos para calcular essa questão. Então, a área do meu triângulo será 9 vezes 9 dá 81 sobre 2. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Então, a área do meu triângulo será 81 raiz de 3 sobre 2 vezes 2 dá 4. Bem, agora então vamos para o cálculo final. A área colorida, minha área colorida, será igual a área do setor 27π menos a área do meu triângulo. Quem é a área do triângulo? 81 raiz de 3 sobre 4. Bem, você olha esse resultado aqui, compara lá nas alternativas e nada é parecido. Bom, mas dá para eu melhorar isso daqui. Basta eu fazer aqui agora aplicação de produtos notáveis, né? Porque eu tenho aqui elementos comuns que eu posso colocar em evidência. Quem é esse elemento? Seria o próprio 27. Então eu vou colocar aqui área colorida é igual. Eu colocando 27 em evidências, eu pego 27. 27π dividido por 27, sobra o π apenas. Menos 81 raiz de 3 dividido por 27 vai me dar 81 dividido por 27 dá 3. 3 raiz de 3 sobre 4. Agora sim, agora apareceu aqui a alternativa, que no nosso caso que é a alternativa A de Amora. Beleza, gente? Entenderam? Bom, pessoal, conforme eu tinha prometido no início da aula, existe uma fórmula que você consegue calcular diretamente a área do segmento circular. Eu tentei fazer aqui, ele realmente consegue, porém, o resultado final é preciso usar de alguns artifícios aí
para poder adequar a alternativa correta, tá? Mas eu vou deixar aqui, e quem quiser fazer esse teste, faça, e se tiver alguma dúvida, escreve aí para mim, ok? A fórmula da área do segmento seria essa aqui, ó. A área do segmento, escreve segue, é igual ao raio ao quadrado sobre 2, multiplicado pelo ângulo alfa, menos o seno desse ângulo alfa. Parece complicado, né? Dá para fazer. O que seria esse R aqui? Seria o raio aqui do círculo. O alfa é o ângulo central, não confunda com esses ângulos laterais aqui, tá? O alfa é o ângulo central e menos o seno desse ângulo aqui. Beleza? Tá? Então quem quiser utilizar essa fórmula também pode, mas eu acho que é muita fórmula para ser memorizada. Se você fizer pelo método convencional, como eu fiz aqui na aula, eu acho que você consegue ter um resultado melhor. Ok? Bom, se caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, não deixe aí de comentar na descrição do vídeo, ou pode escrever em box que eu vou ter o maior prazer em atender a cada um de vocês. Beleza? Por hoje é só. Deixo aqui o meu abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente.